No coração agitado do centro comercial Vasco da Gama, em Lisboa, o caos irrompeu como uma tempestade inesperada. João, um homem de 35 anos com olhos verdes afiados e uma postura que transmitia confiança, foi subitamente rodeado por seguranças e uma multidão enfurecida, acusado de tentar sequestrar uma criança que segurava pela mão. Mas, no meio dos gritos e das câmaras de telemóveis apontadas, o menino de 5 anos, com lágrimas nos olhos, gritou alto e claro: "Pai! Este é o meu pai!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João sentiu o mundo girar à sua volta, o coração acelerado como se estivesse prestes a explodir. Ele e Miguel, o seu companheiro há 7 anos, tinham adotado Pedro há apenas 2, depois de um processo árduo e cheio de escrutínio. Agora, ali, no meio de uma tarde comum de compras, uma simples separação momentânea de Miguel, que fora à casa de banho, transformara-se num pesadelo público. Os seguranças hesitaram, mas a multidão não. Murmúrios de pedófilo e aberração ecoaram, alimentados por olhares de julgamento que João conhecia demasiado bem. Enquanto a polícia chegava, João recordou o dia em que tudo começara. Ele era um advogado bem-sucedido em Lisboa, especializado em direitos humanos, mas a sua vida pessoal era um segredo guardado a 7 chaves. Cresceu numa família conservadora do Porto, onde o pai, um empresário rígido, pregava valores tradicionais e a mãe, devota católica, via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Aos 20 anos, João saiu de casa para estudar em Lisboa, prometendo a si mesmo nunca mais voltar àquele jugo. Foi na universidade que encontrou Miguel, um professor de literatura com 25 anos na altura, cujos olhos castanhos e risada contagiante o fizeram questionar tudo. A relação deles começou devagar, como um rio que ganha força. Miguel, órfão desde jovem, crescera em lares adotivos e aprendera a lutar pela aceitação. Ele era o otimista, o que via beleza nas pequenas coisas, enquanto João era o pragmático, sempre calculando riscos. Juntos, decidiram construir uma vida discreta, um apartamento modesto em Alfama, jantares caseiros e viagens secretas para o Algarve. Mas o desejo de uma família crescia neles como uma semente insistente. "Queremos ser pais, João", dissera Miguel uma noite, após verem um casal heterossexual com filhos no parque. "Mas como? Num país onde ainda nos olham torto." Portugal legalizara o casamento gay em 2010 e a adoção por casais do mesmo sexo em 2016, mas a sociedade não mudara da noite para o dia. João sabia disso melhor que ninguém. Nos tribunais, via casos de discriminação todos os dias. Ainda assim, eles prosseguiram. O processo de adoção foi uma maratona de entrevistas, avaliações psicológicas e visitas domiciliárias. Pedro, um menino abandonado pela mãe biológica viciada em drogas, entrou nas suas vidas como um raio de sol. Aos 3 anos, ele era tímido, mas o amor de João e Miguel o fez florescer. Agora, no shopping, com Pedro agarrado à sua perna, João enfrentava o primeiro grande teste. A polícia questionou-o, verificou documentos e, relutantemente, libertou-o. Mas o dano estava feito. Vídeos do incidente espalharam-se pelas redes sociais, com hashtags como sequestro gay e protejam as crianças. Miguel chegou correndo, o rosto pálido, e abraçou-os aos dois. "O que aconteceu?", perguntou, a voz tremendo. João não respondeu, em vez disso, pensou no preço que pagariam por serem quem eram. De volta à casa, a noite foi um turbilhão de emoções. Pedro adormeceu exausto, mas João e Miguel não conseguiam fechar os olhos. "Foi um mal-entendido", disse Miguel, tentando acalmar. "Não, foi mais que isso", rebateu João. "Foi o mundo a lembrar-nos do nosso lugar." Ele sentiu a raiva borbulhar, misturada com medo. E se a família dele descobrisse? O pai, que mal falava com ele desde que soubera da orientação sexual, poderia usar isso contra eles. Miguel, sempre o pacificador, sugeriu ignorar, mas João sabia que ignorar não bastava. Decisões precisavam ser tomadas, e cada uma traria consequências. No dia seguinte, o telefone tocou incessantemente. Amigos, colegas, até jornalistas. João recusou entrevistas, mas o escândalo crescia. No escritório, o chefe chamou-o para uma conversa privada. "João, és um dos melhores, mas isto afeta a imagem da firma. Clientes conservadores." Ele não terminou, mas a mensagem era clara: adapta-te ou sai. João saiu do escritório com a cabeça a latejar. Em casa, encontrou Miguel a preparar o jantar, mas o ar estava pesado. "Temos de falar", disse João. Miguel assentiu, sabendo que o incidente no shopping era apenas o início de uma batalha maior. Enquanto comiam, Pedro brincava no chão,
alheio ao furacão. João olhou para ele e sentiu uma determinação feroz. Não vou deixar que nos destruam, murmurou. Mas no fundo, questionava se conseguiria proteger a família que tanto lutara para construir. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda carregava vestígios de preconceito, especialmente em círculos mais tradicionais. E a família de João era o epicentro desse preconceito. A chamada veio 2 dias após o incidente, como uma bomba relógio que João sempre soubera que explodiria. Era o pai, Manuel, com a voz grave e autoritária que o fizera tremer na infância. Vi as notícias, João. O que raio estás a fazer com uma criança? Isso não é natural. João apertou o telefone, o estômago revirado. Ele e Miguel estavam no sofá, Pedro a dormir no quarto ao lado. Miguel pousou a mão no seu joelho, um gesto silencioso de apoio, mas João sentia-se sozinho naquela conversa. Manuel não parava. Tua mãe chora todos os dias desde que soubemos da tua escolha. E agora isto? Adotar uma criança com outro homem. É uma vergonha para a família. João tentou explicar o processo legal, o amor por Pedro, mas as palavras saíam fracas. O pai cortou-o, legal não significa certo. Vem para o Porto, sozinho. Precisamos resolver isto. João recusou, mas a semente da dúvida foi plantada. E se o pai tivesse razão? Não sobre a homossexualidade, mas sobre expor Pedro a tanto escrutínio. Miguel, ao ouvir a conversa, ficou furioso. Não deixes que ele te manipule, João. Somos uma família. Mas João via o cansaço nos olhos dele. Como professor numa escola pública em Lisboa, Miguel enfrentava olhares dos colegas e pais de alunos. Um dia, uma mãe retirara o filho da sua aula, alegando influências inadequadas. Miguel rira na altura, mas agora, com o vídeo viral, as coisas pioravam. Estão a questionar a minha capacidade de ensinar, confessou ele uma noite, após um dia exaustivo. João decidiu confrontar o passado. Viajou sozinho para o Porto, deixando Miguel e Pedro em Lisboa. A casa dos pais, uma moradia antiga no centro histórico, cheirava a memórias amargas. A mãe, Maria, abriu a porta com olhos vermelhos. Filho, por que nos fazes isto? Abraçou, mas o abraço era tenso. Manuel esperava na sala, braços cruzados. Senta-te. Vamos falar como homens. João sentou-se, o coração acelerado. A conversa foi um campo minado. Manuel atacou. Essa vida que levas é contra Deus e a natureza. E agora arrastas uma criança inocente para isso. João defendeu-se, falando de amor, de direitos, de como Pedro era feliz. Mas Manuel revelou o seu plano, contactar um advogado para contestar a adoção. Podes lutar, mas perderás. A sociedade não aceita isto. João sentiu a traição como uma facada. O próprio pai, traindo publicamente. De volta a Lisboa, contou tudo a Miguel. Ele quer tirar-nos o Pedro. Miguel empalideceu. Não pode. Somos os pais legais. Mas João sabia que o sistema, apesar de progressista, ainda tinha brechas para preconceitos. Decidiram contratar um advogado amigo, mas o custo era alto, não só financeiro, mas emocional. João começou a trabalhar mais horas, distanciando-se da família. Miguel, por sua vez, enfrentava pressão na escola. O diretor sugeriu uma licença para acalmar as águas. Numa noite chuvosa, a tensão explodiu. Pedro acordou com pesadelos, chorando por os homens maus no shopping. Miguel consolou, mas João, exausto, gritou: Isto é culpa tua, Miguel. Tu insististe na adoção. Miguel recuou, magoado. Culpa minha. Nós decidimos juntos. A discussão escalou, palavras duras voando como setas. João saiu de casa, caminhando pelas ruas molhadas de Alfama, questionando tudo. Será que o amor deles era forte o suficiente para suportar isto? No dia seguinte, desculparam-se, mas a ferida permanecia. A sociedade começava a infiltrar-se na sua relação, como veneno lento. Amigos heterossexuais distanciavam-se, temendo associação. Num jantar com um casal amigo, o homem comentou casualmente: talvez devessem ser mais discretos. Miguel riu amargamente, mas João sentiu a raiva crescer. Decisões precisavam ser tomadas, lutar publicamente ou recuar. João optou por lutar. Deu uma entrevista a um jornal progressista, expondo a discriminação. O artigo viralizou,
trazendo apoio de ativistas LGBT, mas também ódio online. Miguel hesitou. E o Pedro? Ele é só uma criança. João insistiu: precisamos mostrar que famílias como a nossa são normais. Mas o preço era alto. Miguel começou a receber ameaças anónimas na escola. O confronto com a sociedade atingiu o pico numa manifestação em Lisboa. Ativistas convocaram um protesto contra a discriminação, usando o caso de João como símbolo. Ele e Miguel compareceram, Pedro em casa com uma babysitter de confiança. A Praça do Rossio encheu-se de bandeiras arco-íris, mas também de contra-manifestantes gritando insultos. Deixem as crianças em paz, berravam eles, e quando os preconceitos enraizados. João subiu ao palco, microfone na mão trêmula. Não sou um monstro. Sou um pai que ama o seu filho. A multidão aplaudiu, mas pedras voaram de um grupo hostil. Uma acertou Miguel no braço, fazendo sangue escorrer. O caos instalou-se, polícia interveio, mas o dano emocional foi profundo. No hospital, enquanto tratavam o ferimento de Miguel, João chorou. Desculpa, amor. Eu arrastei-nos para isto. Miguel, com o braço enfaixado, olhou nos olhos. Não foste tu. Foi o mundo. Mas internamente, Miguel questionava. Crescer em lares adotivos ensinara-o a sobreviver, não a lutar. Ele via João como guerreiro, mas o custo para Pedro preocupava-o. O menino começava a fazer perguntas: por que as pessoas zangadas conosco? Miguel mentia, dizendo ser um mal-entendido, mas a inocência de Pedro estava a erudir. De volta ao trabalho, João enfrentou repercussões. Clientes cancelaram, o chefe sugeriu demissão voluntária. É temporário, disse João a si mesmo, mas a dúvida crescia. Num café com um antigo mentor, ouviu conselhos duros: Portugal mudou, mas não tanto. Pensa no teu filho. João saiu dali com uma decisão pesada: talvez mudar de cidade, começar de novo. Mas o destino interveio. Uma petição online para remover Pedro da custódia deles ganhou tração, impulsionada por grupos conservadores. Manuel, o pai de João, apareceu numa entrevista televisiva, denunciando o filho. Ele está a destruir a vida daquela criança. João assistiu horrorizado, sentindo a traição como uma lâmina. Ligou ao pai: como pudeste? Manuel respondeu friamente: pelo teu bem. Volta ao normal. Miguel, ao saber, explodiu. Basta, João. Ou cortas com a tua família ou perdemos tudo. João hesitou, dividido entre lealdade filial e amor pela sua família escolhida. Escolheu Miguel e Pedro, cortando contato com os pais. Mas o vazio doeu. Numa noite solitária, chorou sozinho, questionando se valer a pena. A escola de Miguel tornou-se um campo de batalha. Pais reuniram-se, exigindo a sua demissão. O diretor, pressionado, suspendeu. Miguel voltou para casa derrotado. Perdi o meu emprego por causa disto. João abraçou, prometendo apoio, mas o ressentimento crescia. Se não tivéssemos adotado, murmurou Miguel uma vez, parando ao ver a dor nos olhos de João. Eles decidiram processar os difamadores, mas o processo era lento e caro. Amigos viraram costas, temendo retaliação. Num jantar familiar improvisado, Pedro disse inocentemente: quero uma família normal. As palavras cortaram como vidro. João e Miguel trocaram olhares, sabendo que o mundo os forçava a questionar a sua própria normalidade. A traição veio de onde menos esperavam. Um amigo próximo, Tiago, que conhecera o casal na comunidade LGBT, vendeu a história deles a um tabloide por dinheiro. Detalhes íntimos, discussões, dúvidas, foram expostos. Casal gay em crise, a adoção foi um erro, lia a manchete. João leu o artigo no trabalho, o mundo desabando. Como ele pôde? Perguntou a Miguel, que ficou em choque. Tiago justificou-se quando confrontado: precisava do dinheiro. E vocês estão famosos agora. Miguel, furioso, cortou laços, mas o dano era irreversível. A confiança abalada infiltrou-se na relação. João começou a desconfiar de todos, isolando-se. Miguel, por sua vez, procurou emprego noutra cidade, considerando uma separação temporária para proteger Pedro. Numa reunião com o advogado, souberam que a petição contra a adoção ganhara força. Precisam de testemunhas, disse o advogado. Mas quem? Amigos fugiam, família traía. João decidiu apelar publicamente nas redes, partilhando fotos da família feliz. O apoio veio, mas com ele mais ódio.
Pedro começou a ter problemas na escola, colegas chamavam-lhe nomes, e quando o preconceito dos pais. Miguel tomou uma decisão drástica, aceitou um emprego em Faro, no Sul, é temporário, para nos afastarmos do caos. João concordou, mas sentiu o abismo crescer. A distância física espelhava a emocional. Com Miguel longe, João cuidava de Pedro sozinho, lutando contra a depressão. Numa chamada noturna, Miguel confessou: "Sinto-me sozinho aqui. E se isto nos separar?" João viajou para Faro, determinado a reconectar. Encontraram-se num café à beira-mar, o sol poente pintando o céu. "Não podemos deixar que nos vençam", disse João. Miguel assentiu, mas os olhos traíam dúvida. Naquela noite, fizeram amor com urgência, como se fosse a última vez, mas sem o erotismo, apenas a necessidade de proximidade. De volta a Lisboa, João enfrentou o tribunal. O juiz, imparcial, ouviu argumentos. Manuel testemunhou contra, chamando a adoção de experimento social. João rebateu: "É amor, pai. Algo que nunca me deste." As palavras pararam, Manuel baixando a cabeça. O juiz decidiu a favor deles, mas advertiu: "Protejam a criança." A vitória foi pírrica. Miguel voltou, mas o emprego perdido deixou-os endividados. João sacrificou a carreira, abrindo um pequeno escritório independente. O preço: menos dinheiro, mais stress. Pedro, sentindo a tensão, tornou-se retraído. A THCTNH veio devagar, como o amanhecer após uma longa noite. Meses após o julgamento, João e Miguel sentaram-se no parque onde tudo parecera possível. Pedro brincava no baloiço, rindo livremente pela primeira vez em tempos. "Olha para ele", disse Miguel. "Valeu tudo." João assentiu, mas as cicatrizes permaneciam. A família deles fortalecera-se, mas a custo de amizades perdidas, carreiras danificadas e inocência roubada. João refletiu sobre as escolhas: confrontar o pai, expor-se publicamente, persistir na adoção. Cada decisão trouxera dor, mas também crescimento. Miguel, outrora otimista, tornara-se mais resiliente, ensinando Pedro sobre diversidade. "O mundo muda devagar", dizia ele ao filho, "mas nós ajudamos." A sociedade portuguesa evoluía, com mais visibilidade LGBT, mas o preconceito persistia em sombras. João fundou um grupo de apoio para pais gays, transformando a dor em propósito. Miguel voltou a ensinar, numa escola mais inclusiva. Pedro crescia, orgulhoso dos dois pais. Numa noite tranquila, João perguntou a Miguel: "Farias tudo de novo?" Miguel sorriu: "Sim, porque te tenho a ti e ao Pedro." Mas internamente, ambos sabiam o preço pago: isolamento, trauma, dúvidas eternas. E você, leitor, acha que o amor justifica qualquer sacrifício, ou há limites que não devem ser cruzados?